O que levou foi a percepção de que o agro respeita muito o que o Dr. Molion eh, traz à atenção, né? Então, a forma que ele chama atenção para o modelo de similaridade tem um acerto maior que outros modelos. Aí eu quis entender um pouco mais como isso funcionava, né? Da onde vêm essas conclusões, da onde ele tira exatamente essas previsões, como chega naquelas conclusões. E o grau de acerto que os produtores reconhecem é que leva a gente a convidar o Dr. Mulhon. A gente convida o Dr. Mulhon, enche de produtor, né? E o que, que acontece? A gente precisa levar essas informações para o nosso setor e também mostrar para o nosso setor como funciona, da onde vem isso, né? Por isso a ideia, né, de ter sempre o professor conosco sempre que é possível. Professor, não fazendo, mas já fazendo um trocadilho, essas informações que o senhor traz, elas vão meio que contra a maré, são meio que nada contra essa corrente, né? Me conte como é estar de um lado e a gente ter a mídia convencional de outro lado o tempo inteiro, o senhor tem que lutar um pouco contra isso, mas ao mesmo tempo o senhor passa muita segurança, né? Faz a previsão ali por região, às vezes fica caótico do lado de cá, mas o senhor está sempre firme, com o seu posicionamento. Por que isso e como é isso, já que depois de tantos anos estudando isso, essa firmeza que o senhor tem? Bom, já passei por tudo isso, né? Minha primeira calculadora eletrônica, uma HP 45, eu comprei nos Estados Unidos em março de 1972. Na época nós tínhamos bolsa da NASA, não vendia na loja, era entregue em casa só para o pessoal de pós-graduação e os professores. HP 45 custou US$ 400. Hoje você compra um senhor computador. E na época era tudo na mão. Então, o que você tinha que aprender era raciocinar, olhar criticamente as coisas e não aceitar o que vinha já de início. Antes dos computadores começarem a operar, o que a gente fazia era pegar o histórico de uma região, termos de chuva, temperatura, e olhar para as condições que se tinha globalizado, que eram muito inferiores à de hoje, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma percepção bastante boa sobre o que está acontecendo nos oceanos, e nós temos um conjunto de boias, de 70 boias, nós, a comunidade científica, entre América do Sul e Austrália, 70 boias ao longo do... Temos mais um conjunto de 24 boias no Atlântico, para perceber a formação de furacões. Tem um outro conjunto de boias no Oceano Índico, e além disso, existem mais 3.800 boias vagando pelo mundo, que são boias inteligentes. Elas afundam até 2.000 metros de profundidade, são deslocadas pelas correntes marinhas, e no 10º dia ela muda sua estrutura, adquire flutuabilidade, sobe, vai medindo temperatura, salinidade, quando chega lá em cima, transmite para o satélite e afunda de novo. Colhe dados e entrega. Para mais um ciclo. E fazer pesquisa em oceano é muito caro. E a gente vive num planeta que tem 71% de oceanos. Nome errado, né? Guilherme Arantes está certíssimo quando diz Terra, planeta, água. Você só tem 29% de continentes. E com isso nós começamos a entender melhor o que estava acontecendo no oceano. E o oceano ele é fundamental para a previsão a prazo um pouco mais longo. Existe a previsão de tempo, que é de curtíssimo prazo, quer dizer, o que vai acontecer amanhã, ou no máximo daqui a 5 dias. E existe a previsão de clima, que é o que é necessário para a agricultura, para poder se planejar. Como é que nós vamos plantar, quando vamos plantar. Então, são duas coisas diferentes, mas os modelos são os mesmos. É apenas deixar eles rodarem na sequência, ficar rodando.
E claro, se a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, aqui agora pode estar 30 graus. Mas lá em cima, na radiosondagem de ontem, estava 89 negativos, a 19 km de altura. Você vê a diferença de temperatura. Então a área é quente aqui porque está próximo da fonte de energia. O sol chega, aquece a superfície e a superfície aquece a atmosfera. Sim. Mas à medida que você sobe, decresce. Então, como os oceanos constituem 71%, se há uma mudança na configuração da temperatura da superfície, para a atmosfera não importa se o oceano está quente até 10 metros de profundidade ou 50. Importa a pele ali, né? A superfície mesmo. Se há uma remodelação, uma redistribuição, isso afeta o clima. Então, muito importante, quando a gente vai fazer esse tipo de previsão, que é por similaridade, que se fazia antes, é olhar o estado do oceano, dos oceanos. Como está o Oceano Pacífico, que sozinho o Pacífico ocupa 35% da superfície do planeta. Professor, o senhor vem do estudo do clima, vamos falar assim, né, Marcelo? Raiz. Sim. E aí, 50 anos depois do seu doutorado, inclusive, nós temos muita tecnologia que essa nova geração usa. O senhor disse, antes a gente tinha que raciocinar, a gente tinha que pensar realmente e entender mesmo. Hoje tem vários recursos, métodos, programas de computador, sistemas, supercomputadores. Então a tecnologia veio. Essa nova geração, o senhor que tem uma visão macro disso, ela está usando bem essa tecnologia para entregar essas informações para o produtor, seja para o produtor que está lá no campo, ou para a população em geral? Como é que o senhor vê isso? De maneira geral, não está usando, né? Porque hoje é tudo automatizado. As estações automáticas, elas transmitem os dados para uma central. Essa central, num determinado horário, digamos 0 horas do meridiano de Greenwich, todo mundo, pelo Global Telecommunication System, pelo Sistema Global de Telecomunicação, joga os dados. E esses dados vão parar em grandes centros, como em Washington, por exemplo, na Inglaterra, vai para o Japão, vai para a Austrália, vai para a França, vai para a Rússia. Eles recebem esses dados e aí automaticamente esses dados já entram no computador e é o computador que decide se aquela chuva que caiu lá no Rio Grande do Sul ontem é uma chuva que é válida ou não. Porque se for uma chuva excepcional, o computador joga lá fora. Ele tem uns certos parâmetros, né? Uns certos limites. Tudo que for fora daquilo, ele joga fora. E pode ser real, como foi a chuva de ontem no Rio Grande do Sul. Marcelo, quando ele fala assim, porque o meridiano de Greenwich, aí joga lá em Washington e tal, vamos trazer aqui para cá. Mas isso está muito distante de quem está lá em Castro, está muito distante de quem está lá em Santa Fé, em Goiás, em Patos de Minas, por exemplo, foram as regiões que nós passamos e conversamos com os produtores. Quando a gente traz isso para a realidade aqui, fora dessa técnica toda, quanto custa isso para o produtor, um erro desse? Essa chuva era boa, o computador, pelo sistema, ele tem um padrão, a receita que ele segue, ele jogou ela fora. Quanto custa isso quando eu investi em insumos, em óleo para o meu trator, para a minha colheitadeira, até mesmo para a tecnologia que eu comprei, acreditando que ia aumentar a minha produtividade? Esse produtor, como é que isso chega para ele? Não existe uma variação do tamanho da perda que tem por uma previsão que falha. O Dr. Morion mesmo coloca o grau de acerto que isso pode ter. O que eu percebo é que o agro respeita as previsões do Dr. Morion, não é porque o Dr. Morion é chamado na grande mídia de um negacionista. Então o agro compra a ideia dele. Não. O agro aceita as previsões do professor Morion
porque acerta. A quantidade de acertos é muito maior que a quantidade de erros. Algum tempo atrás, até a gente brincou lá em Guarapuava, né? Com o nosso amigo Roberto Eduardo, que eu entrei em contato com ele 2 anos atrás, tinha dado uma geada e tudo mais, daí eu brinquei com ele. E ele é uma pessoa que acompanha muito o trabalho do Dr. Molion. O Dr. Molion tem um serviço de consultoria, né? E eles fazem parte desse serviço. Aí eu brinquei com ele assim, e daí? Dr. Molion acertou? Aí ele brincou comigo, não, Marcelo, ele errou. Esse ano ele errou a geada. Ele falou que ia gear na quarta, geou na sexta. Ou seja, a quantidade de acerto desse tipo de previsão é impressionante. E o agro só aceita isso porque bate no bolso do agro. Com certeza. Tá? Então, é diferente de nós, no dia a dia, dentro da cidade, esquentou, criou um desconforto, Esqueci o guarda-chuva. esfriou, exato, esfriou, criou um desconforto. No agro, isso custa bilhões. Então, o agro adota como uma boa previsão, uma previsão respeitável, essa previsão por similaridade, que no Brasil tem como expoente maior e defensor o Dr. Molion. Mas por que não tem mais gente? Porque não foi fácil ele enfrentar toda a mídia que pensa diferente. Também, não sei porquê, mas existe toda a mídia pensando e divulgando diferente disso. Então, eu imagino que não é fácil a posição dele, ele foi acostumando com isso. Né? Mas você ser tido como alguém que nega o que está todo mundo afirmando, agora por que nega? Porque funciona. O agro a maior prova de que isso funciona é o agro contratar esse tipo de previsão. Professor, deixa a gente entender como é que o senhor se sente nessa posição de o mundo está indo para cá, mas o senhor está vendo que é para cá, pelos seus cálculos, pelos seus estudos, e ter sempre alguém batendo. Tem sempre alguém batendo, doutor Molion, mesmo vendo que essas previsões são 99%, 100% assertivas. Tem que bater aqui, o senhor bate, não importa o tamanho da instituição, do órgão ou de quem falou, o senhor vem aqui e bate. Hoje, com tanta experiência, não existe insegurança, né? Não vou bater, não vou falar porque vão me retalhar. O senhor não se importa com isso? Como é que o senhor se sente? O que o senhor pensa sobre isso? O que eu vejo é o seguinte, essas pessoas estão doutrinadas. Foram doutrinadas por isso tudo que vem vindo, que não é daqui, né? Isso é imposto por um grupo, né? Esse grupo de Fórum Econômico Mundial, eles é que impõem isso. E para eles existe muito dinheiro, para eles liberarem aí $1 bilhão para fazer uma campanha contra a pecuária, contra a instalação de hidrelétricas, isso aí é pouca coisa, eles fazem. O ponto básico é o seguinte, existem duas maneiras de você prever clima no prazo mais longo. Uma é por esse método de similaridade. Que consiste esse método? É traçar um cenário global, de clima global, com os dados que nós temos hoje. Como eu disse, o oceano, a atmosfera, sei o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Rússia, sei que o Nepal está debaixo d'água. Vou para trás e seleciono um ano cujo cenário estava semelhante a esse atual. Então a minha probabilidade de acerto é bastante grande, porque a chuva que eu vou dizer para o produtor, olha, essa chuva foi registrada, no caso esse ano, 2024, nós estamos usando 2005, que as condições estavam muito semelhantes. Olhar o Pacífico, se vai ter um Laninha, não vai, ficou naquele ensaio, ia, não ia, 2006, não foi. Então, exatamente igual ao que está acontecendo agora. E mais olhando as outras partes. Você acha que as pessoas esquecem? Tem facilidade de esquecer? Infelizmente, sim. Porque a gente ouve muito assim, nós nunca passamos uma seca dessa, rapaz. Não, isso aí Nós nunca passamos isso é comum. uma água dessa. Isso é comum. As pessoas têm memória curta, né? Infelizmente, sim. E a outra maneira é usar os modelos. O modelo é um método, é
programa de computador, alguns deles são complexos, como, por exemplo, o que a NASA usa, tem mais de 1,5 milhão de linhas de instruções. Mas eles pecam em alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, o modelo não sabe fazer transporte de água quente em direção aos polos, como está acontecendo nesses últimos 3 anos. E, como eu disse, se redistribuir o calor nos oceanos, muda a configuração da temperatura do oceano, muda o clima, porque são 71% de oceanos que cobrem a superfície. A própria atmosfera faz essa calibragem? Por isso que a gente vê diferença às vezes. Ano passado... Essa é uma coisa interessante. A Terra, ela tem um eixo de rotação que está inclinado 23,5 graus com relação ao plano que está o Sol e os outros planetas. Isso determina o Trópico do Câncer e o Trópico do Capricórnio. Isso determina as estações também. Mas como ela é um pouco achatada nos polos, a parte que mais recebe radiação é a região tropical. Entre o Trópico do Câncer, 23,5 graus norte, e o Trópico do Capricórnio, 23,5 graus sul. Esse excesso de energia, o Sol só anda 365 dias entre esses dois pontos. Aquece mais aqui a região equatorial. Esse excesso de calor vai se acumulando, enquanto o polo vai perdendo mais calor. Chega num ponto em que a natureza começa a tentar nivelar as coisas. Começa a transportar calor, não só pela atmosfera, como pelos oceanos também. O excesso de calor que foi acumulado aqui, ela manda para os polos e traz ar e água fria de lá. Na tentativa para aquecer. de calibrar. E aparentemente isso tem um ciclo de aproximadamente 60 anos. Passa 30 anos acumulando calor, depois passa 30 anos resfriando, trocando. É um negócio fantástico. Tudo